pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para mais uma aula de geografia e nós trouxemos como tema para a aula de hoje os agentes do relevo. Esse tema ele está alocado na página 126 do livro de vocês e faz parte do capítulo 6. Vocês podem acompanhar esse tema aí através do livro de vocês, tá certo? Os agentes do relevo, gente, eles podem ser tanto internos quanto externos. Os agentes internos a gente chama de agentes endógenos e os externos de exógenos. Os endógenos são as forças que atuam comandadas pela dinâmica interna da Terra. Os exógenos são as forças que agem devido à dinâmica externa, modificando e modelando o relevo terrestre. E aí nós temos um exemplo dos agentes exógenos, que são aqueles que atuam pelas forças externas, como foi citado anteriormente, modelando aí o relevo terrestre. E aí nós temos um exemplo de erosão, tá certo, pessoal? Porque os agentes exógenos, eles atuam através do intemperismo e os processos de erosão e de sedimentação. Nesse caso, nós estamos vendo o exemplo de erosão. Erosão essa chamada de eólica, pelo fato de ser causada pela ação dos ventos, que aí eles vão conseguindo lentamente esculpir essas rochas, transportando as partículas do solo e nos dando esse visual belíssimo aí da natureza. As forças internas da Terra. Bem, pessoal, as forças internas da Terra, elas sofrem aí várias classificações. A primeira delas, a gente dá o nome de tectonismo, que são os movimentos da astenosfera que repercutem sobre as placas da crosta. Essa dinâmica interior ocorre de duas maneiras, pela orogênese e pela epirogênese. Os movimentos orogenéticos, eles resultam da acomodação de placas tectônicas. Os terremotos e o vulcanismo, assim como a formação de cadeias montanhosas, são causados por eles. Nesse caso, eu trouxe aqui um exemplo da cordilheira do Himalaia, onde se localiza o Everest, o pico mais elevado do mundo, que é resultado de um movimento orogenético. Já os movimentos epirogenéticos provocam processos lentos e generalizados de soerguimento ou rebaixamento de grandes blocos rochosos. Eles geralmente ocorrem em áreas estáveis da crosta que sofreram o efeito das glaciações. O norte da Europa é um dos mais representativos exemplos de área afetada por esses movimentos. Nas áreas de rebaixamento podem surgir depressões. E aí, como exemplo de uma depressão, eu trouxe aí o polder da Holanda. O que é o polder? Termo de origem holandesa para designar terreno agrícola construído em área plana ou lamacenta, muitas vezes abaixo do nível do mar. Esse terreno é protegido por dique, eclus e canais de drenagem para conter a invasão das águas durante a maré alta e as cheias. É muito comum nos Países Baixos, que são as áreas de depressão. E sua finalidade é possibilitar o uso para a agricultura ou a pecuária. Já as áreas de soerguimento, eu trouxe como exemplo aí para vocês o fiord da Noruega. O que é fiord? Recorte litorâneo profundo, formado em antigos vales glaciais, resultantes de rochas submetidas a movimentos verticais. Isso aí é muito comum em litorais do Mar do Norte, na Escandinávia, no Canadá e na Nova Zelândia. E se caracteriza pela acentuada reentrância do mar com costões profundos e paredes abruptas de antigos vales em forma de U. Também atua como força interna da Terra o vulcanismo, viu, pessoal? Que consiste no escape por meio de fendas ou orifícios do magma gerado na astenosfera ou no interior da litosfera para a superfície terrestre. A maior parte dos vulcões do mundo, gente, encontra-se nas dorsais oceânicas e nas zonas de choque entre placas tectônicas. Nas terras emersas, a principal região vulcânica é o Círculo de Fogo do Pacífico, onde a gente encontra aí o Japão, né, gente? E aí se encontram cerca de 3
quartos dos vulcões ativos no mundo. Essas informações elas são indicadas no mapa, no esquema da página 128, vocês podem dar uma verificada aí no livro de vocês. Aqui eu trouxe os principais elementos do vulcanismo, que também tem lá na página do 128 do livro de vocês, mas a gente pode também aprofundar esse conhecimento percebendo aqui os principais elementos desse vulcão. Os terremotos também são uma força interna da Terra e eles são tremores ou movimentos do solo produzidos pela passagem de ondas sísmicas. Originando-se do foco do terremoto, ondas sísmicas se propagam até a superfície. O ponto da superfície vertical ao foco é chamado de quê, gente? Epicentro, tá certo? Que é esse pontozinho aqui, ó, até o foco. E aí, o da origem interna da ruptura a gente chama de hipocentro. Cadê o hipocentro? Aqui. O hipocentro, ó, tá vendo aqui essa ruptura? Aqui a gente chama de hipocentro. Quanto mais próximo o hipocentro estiver do epicentro, maior será o abalo, viu? Provocado aí pelo terremoto. Quando abalos sísmicos ocorrem no fundo dos oceanos, em alguns casos, podem provocar os tsunamis, né, gente? A gente já viu vários exemplos desse ocorrimento aí em outros países. Gente, e é isso. Na aula de hoje nós vamos ficar apenas com a explicação sobre os agentes internos. Na próxima aula a gente vê sobre os agentes externos, mas vocês podem estar fazendo um aprofundamento desse conteúdo do tema a partir da página 126 até a 130. Eu peço que vocês façam essa leitura e também façam a atividade que está disponível na plataforma. Você pode pesquisar as respostas na página 126 e 127. Essa atividade ela é resolvida no Google Formulário mesmo. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.